O algoritmo virou uma entidade, um personagem, um termo que quase dispensa apresentações. Mas será que essa é a melhor maneira de conviver com essa realidade? Como conviver com o tal algoritmo sem ignorar que ele carrega consigo uma importância e um significado que podem ir muito além de escolher o que aparece para a gente nas redes sociais? Gente querida, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarologuês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje, para pensar um pouco alguns aspectos que nos envolvem sem que a gente, às vezes, se dê conta. Falamos em bolha, em algoritmo, inteligência artificial, mas nem sempre a gente está consciente do quanto isso está entrelaçado e infiltrado no nosso cotidiano. E aqui eu não falo apenas no âmbito pessoal, mas também no coletivo. Bom, este episódio foi pensado para servir a dois propósitos. O primeiro é como um trabalho final para concluir a disciplina de Antropologia Digital, cursada ao longo desse semestre na pós-graduação do Departamento de Antropologia da USP, ministrado pela professora Carolina Parreiras. O segundo propósito é no intuito de contribuir com a divulgação científica, levando a vocês estudos e reflexões de cunho científico para que a gente possa pensar essa realidade a partir de referências consistentes, sólidas e responsáveis, claro. Mas olha só, não precisa assustar nem desanimar. Quando eu falo cunho científico e divulgação científica, não é para falar difícil e deixar você aí sem entender nada. Ao contrário, é para ser acessível, para que vocês tenham boas referências para seguir pensando esse assunto, conscientes e cada vez mais lúcidos a respeito do nosso contemporâneo. Bom, antes de começar, eu vou aproveitar para compartilhar aqui a minha satisfação em poder apresentar um podcast como um trabalho final. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa oportunidade de apresentar literalmente um trabalho de conclusão de curso a partir de um podcast. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz e, claro, agradecida demais por poder fazer uma coisa que eu gosto e juntar aqui o útil ao agradável, porque eu preciso apresentar um trabalho, mas eu posso fazer isso a partir de algo que eu gosto e principalmente levando para vocês alguns estudos que me impactaram bastante ao longo do semestre. Para mim é valioso trazer para a realidade concreta estudos que sejam relevantes e que nos afetem. Eu realmente acredito que a gente precise ocupar esses espaços e compartilhar conhecimento de maneira responsável, porque isso é um caminho promissor, isso é um bom uso que a gente pode fazer dessa tecnologia que a gente vai falar um pouco hoje. Então, vamos lá, começando pelo algoritmo, que eu mencionei no começo do episódio. Eu não tenho aqui a pretensão de trazer uma verdade absoluta sobre esse assunto, inclusive porque eu sigo estudando e vou continuar estudando por muito tempo. Porém, algumas inquietações podem ajudar a gente a olhar com um pouco mais de atenção para esse tema. Então, eu já vou começar falando de um livro que se chama Algoritmos de Destruição em Massa: Como o Big Data Aumenta a Desigualdade e Ameaça a Democracia, escrito por uma autora, Cathy O'Neil, que é uma cientista de dados, PhD em matemática. E nesse livro ela vai relatar de um modo bastante inquietante a maneira como a publicidade direcionada acontece. Bom, se você não conhece a Cathy O'Neil, já aviso que, caso você tenha assistido aquele documentário disponível na Netflix, O Dilema das Redes, a Cathy O'Neil é uma das entrevistadas. Agora, se você não assistiu esse documentário, aproveita, assiste o documentário para conhecer a Cathy O'Neil e aí, posteriormente, poder ler esse livro, porque ali ela traz relatos muito importantes, como eu falei, a respeito desse algoritmo de destruição em massa e como se dá essa publicidade direcionada. Então, já deixo aí a dica. Eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez esse documentário, mais ou menos 2020, quando lançou, na época eu achei muito interessante, impactante o documentário, mas eu fiquei com aquela sensação de, acho que foi um pouco exagerado, acho que não é bem assim.
Pois é. Qual não foi a minha surpresa quando eu revi há poucas semanas o documentário e notei que ele não só continua atual, mas na verdade ele me pareceu bem menos exagerado. O que me deu, inclusive, a ideia, me proporcionou a possibilidade de pensar que aquilo que foi debatido nesse documentário não só é atual, mas faz parte do cotidiano. Por isso, eu quase não tive estranhamento. E isso me fez pensar, inclusive, bastante. Porque há 5 anos atrás, aquilo que me pareceu estranho, dessa última vez, não pareceu mais. Eu quero compartilhar com vocês um trecho desse livro da Cathy O'Neil, O Algoritmos de Destruição em Massa, já avisando que ele foi editado e traduzido no Brasil pela editora Rua do Sabão. E esse trecho faz parte de um capítulo intitulado Máquina de Propaganda, Publicidade Online. Vamos lá. Abre aspas. Somos classificados, categorizados e pontuados em centenas de modelos com base em nossas preferências e padrões exibidos. Isso estabelece uma base poderosa para campanhas publicitárias legítimas, mas também abastece seus primos mais predatórios, anúncios que identificam com precisão pessoas em necessidade e que as vendem promessas falsas ou exageradas. Eles encontram desigualdade e se fartam com ela. O resultado é que perpetuam nossa estratificação social existente com todas as suas injustiças. Em qualquer lugar onde houver a combinação de ignorância e grande carência, provavelmente veremos anúncios predatórios. Se as pessoas estiverem ansiosas sobre suas vidas sexuais, anúncios predatórios os fornecerão Viagra ou Cialis, ou até mesmo aumentos penianos. Se estiverem sem dinheiro, choverão ofertas de empréstimos consignados a juros altos. Se o computador delas estiver meio lento, pode ser um vírus inserido por um anunciante predatório que então irá oferecer o conserto. Fecha aspas. Bom, gente, naturalmente aqui eu estou trazendo um trecho só para vocês sentirem como ela relata, como ela define esses algoritmos e essa publicidade direcionada. Mas, claro, né, eu estou enxugando um pensamento que é complexo, que a autora traz, e por isso recomendo que leiam o livro para compreender o cenário mais amplo e também o cenário mais detalhado, porque isso faz toda a diferença. Num trecho mais adiante, ela vai deixar essa situação ainda mais nítida para a gente pensar. Abre aspas. Um relatório de 2012 do Comitê do Senado sobre Faculdades com Fins Lucrativos descreveu o manual de recrutamento de uma universidade que soa diabólico. Ele direciona os recrutadores a mirar em mãe no seguro-desemprego com filhos, moças grávidas, recém-divorciada, baixa autoestima, emprego de baixa renda, passou por perda recente na família, tenha sofrido maus tratos físicos ou psicológicos, prisão recente, em recuperação por uso de drogas, trabalho sem perspectivas, sem futuro. Por que, especificamente, estavam mirando nessas pessoas? Vulnerabilidade vale ouro. Sempre valeu. Fecha aspas. Essa escrita da autora nos ajuda a entender como se dá a propaganda massiva e quais são os seus efeitos, incluindo uma consequência considerável que é o aumento da desigualdade a partir do momento em que as pessoas em dificuldades, com dívidas ou problemas materiais, acabam por piorar a própria situação ao acreditarem na publicidade direcionada, na busca por aplacar uma dor ou conseguir, de alguma maneira, uma vida melhor. No final das contas, na maioria esmagadora das vezes, essas pessoas enfrentam situações ainda piores após se comprometerem em pagar um serviço, por exemplo, não tendo dinheiro para isso, esperando que vão conseguir alguma melhoria ou que vão conseguir vislumbrar algum horizonte. Nessa lógica, a gente pode inclusive pensar, gente, nas apostas que recentemente passaram a ser analisadas, né, na CPI das bets, onde a gente pôde ver a estratégia de movimentação financeira que acontece
por trás dessa promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil, o que inclusive e seriamente estimula vício, dependência e amplia uma situação precária já de tantas pessoas em situação material delicada. A Cathy O'Neil nos alerta para essa lógica predatória. Uma lógica que aumenta desigualdades e que se vale de fragilidades, dores, desinformação. E aqui, gente, atenção para um termo que a gente precisa pensar a respeito e se fala pouco também. Essa lógica vai se valer da falta de letramento digital, já que muita gente não sabe como usar a tecnologia e, por consequência, tem dificuldade em decifrar estratégias nesse sentido. Mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês e trazer alguns dados para a gente entender essa falta de letramento e o quanto ela colabora, mesmo, obviamente, não tendo essa intenção, mas acaba colaborando com essa publicidade direcionada e com todo esse cenário que a gente viu até aqui. Eu acho importante a gente partir desse pensamento da Cathy O'Neil para começar a pensar em algoritmos, uma vez que eles são os responsáveis por nos entregar o que supostamente a gente quer ver. É importante a gente olhar para isso e, como eu mencionei antes, abrir outros vieses, recortes e lados dessa situação. Por quê? Porque aqui eu não falo só dos posts de gatinho, de influenciador, de celebridade que o algoritmo entrega e que a gente supostamente quer ver. Mas a gente está falando também dos anúncios, das publicidades, que o algoritmo participa disso fortemente, né? E anúncios e publicidades, esses mesmos que sustentam financeiramente essas redes. E, para além disso, sustentam as nossas dores, no sentido de que são dores de uma constante busca por uma felicidade que parece nunca ser alcançável. A gente nunca é feliz o suficiente e a gente nunca consumiu o suficiente. Então, o mesmo algoritmo que alimenta e que entrega para a gente os gatinhos, os influencers, as celebridades, as fofocas, esse mesmo algoritmo, ele vai sustentar financeiramente essas redes e ele também vai alimentar essas nossas dores. Apesar de a gente não ter, e aqui é importante frisar, que a gente não está aqui para julgar, para criar juízo de valor, se a gente não fomenta essas reflexões, a gente perde a oportunidade de enxergar as múltiplas perspectivas de um mesmo conceito e de um mesmo termo ou até de uma notícia. E não enxergar essa multiplicidade pode acabar, sim, colocando a gente numa situação que a gente nem tem noção de que se encontra. A gente acaba fazendo coisas que a gente nem se dá conta que faz, como eu mencionei no começo do episódio. Uma visão acurada, portanto, né, ou uma visão crítica, vão ajudar a gente a entender que esse algoritmo não é apenas um sistema que vai te entregar o que você quer ver. Não é só isso. Mas ele pode também ser aquele sistema que tira conclusões equivocadas, gera prejuízos pessoais ou coletivos enormes, aspectos que a autora mesma, a Cathy O'Neil, descreve ao longo da obra, e sem contar o fato de que o algoritmo, essa mesma ferramenta com utilidades tão controversas, aos poucos vai gerando um conforto ilusório de que a gente não precisa mais, por exemplo, se decidir. Pense comigo, quando há um recurso que me entrega o que eu devo ver e que define pessoas, que define situações ou define realidades, por que necessariamente eu teria que pensar, elaborar e me posicionar? Eu abro mão, em certa medida, de decupar ideias, de observar, de analisar, de enxergar essas múltiplas perspectivas que eu mencionei anteriormente. Só que com isso, eu perco o senso crítico. Eu posso perder a minha capacidade de me decidir, de fazer escolhas, e principalmente de construir raciocínios. Sabe aquele prazer que a gente tem quando a gente tem uma ideia ou um insight?
a gente está prestando atenção em alguma coisa, envolvido com alguma coisa. E aqui eu não estou falando de um post com 300 caracteres e também não estou falando de um vídeo de 30 segundos. Eu estou falando quando a gente está envolvido numa leitura ou em algum recurso, né? Pode ser até audiovisual, no caso, mas a gente está ali envolvido, vivendo aquilo, sentindo aquilo, interagindo com aquilo, e a gente tem um insight, uma sacada, uma ideia, que é aquele momento maravilhoso, onde a gente se sente mais vivo que nunca. Pois é, esse momento também deixa de ter sentido a partir do momento em que eu delego todos esses processos a uma ferramenta automatizada, por exemplo. Bom, isso quer dizer então que a gente tem que se tornar anti-algoritmo, anti-tecnologia, anti-internet, anti-tudo? Não. É por isso que eu estou trazendo aqui a sugestão da gente conviver com a ambiguidade das coisas. Na verdade, esse é um tema recorrente aqui nesse podcast, né? Vamos viver confortáveis na ambiguidade, na ambivalência, porque senão a gente começa a criar uma polarização que faz com que a gente enxergue só um lado da situação. Nesse caso aqui, em termos de vida digital, gente, não é nem ambivalência. Aqui são muitos os lados, vários os recortes, inúmeros vieses que a gente precisa considerar. Não há ainda uma resposta pronta e talvez a gente não tenha essa resposta. Mas o ponto é não abrir mão de pensar, porque isso é uma coisa que vem ficando cada vez mais recorrente por tudo isso que já foi falado até aqui. Bom, para a gente entender o quanto a gente está inserido e imerso nesse contexto digital, a gente tem também um texto traduzido pela antropóloga Carolina Parreiras, sim, a professora que eu mencionei no começo do episódio, e pela também antropóloga Beatriz Acioli Lins, um texto escrito por Christine Heine, onde, abre aspas, a internet pode, de fato, desaparecer como uma faceta notável da vida cotidiana, tornando-se simplesmente uma infraestrutura que oferece um meio para fazer outras coisas. Apesar de muitas vezes serem vistas como mundanas, entretanto, as infraestruturas não são necessariamente indignas de atenção crítica. Fecha aspas. Vocês podem, inclusive, acessar esse texto na internet buscando pelo título A Internet 3E, uma internet incorporada, corporificada e cotidiana. Um título sugestivo, como vocês podem ver. A tecnologia aqui faz parte da nossa rotina. A internet faz parte da nossa rotina. E todas as possibilidades que delas derivam, muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente nem percebe. O WhatsApp, por exemplo, gente, é uma boa possibilidade de a gente trazer tudo isso no concreto. Vamos lá. Através do WhatsApp, a gente fala com familiares, com amigos, com conhecidos. Mas já faz tempo que ele deixou de ser só essa ferramenta que a gente se comunica com quem a gente conhece. Atualmente, a gente agenda consulta médica via WhatsApp, a gente fala com a escola de filho ou com a nossa própria escola, faculdade, a gente marca exame, a gente envia documento, a gente trabalha, vide 2 versões de WhatsApp, né? O WhatsApp tradicional e o WhatsApp Business, onde a gente pode criar uma conta comercial ou profissional. Então, a realidade é difícil imaginar o nosso dia a dia hoje sem o WhatsApp. A própria Carolina Parreiras, no seu texto sobre o WhatsApp, discorre a respeito da centralidade que o WhatsApp ocupa hoje em nossas vidas e, ao mesmo tempo, como ele representa um lugar próximo do banal, ou seja, a gente só nem percebe a importância que esse WhatsApp, né, a centralidade que esse WhatsApp tem no nosso dia a dia. Um texto, inclusive, sugiro que leiam. Vocês podem acessar na revista Novos Debates, que é uma publicação da Associação Brasileira de Antropologia, disponível online. O título do texto é Etnografia e Uso de Plataformas Digitais, Aprendendo com WhatsApp, publicado em 2024, um texto bom de ler, que traz vários detalhes importantes e, inclusive, traz a experiência da Carolina Parreiras, que ali vai descrever como utiliza o WhatsApp para sua pesquisa de campo, traz reflexões importantes desses entrelaçamentos entre pesquisa, tecnologia e cotidiano.
E em determinada altura desse texto, gente, a autora escreve que uma das suas interlocutoras, num áudio enviado via WhatsApp, diz o seguinte, abre aspas, acho que se eu ficar sem o WhatsApp hoje, meu mundo para. Seguida de uma risada, fecha aspas. A antropóloga nos apresenta a ideia de que a gente passe a enxergar esse WhatsApp não só mais como um aplicativo ou um comunicador instantâneo, mas que ele seja visto, né, e reconhecido como uma plataforma. Ou seja, gente, é algo super importante e que a gente raramente para pensar. Esse exemplo do WhatsApp eu trouxe para vocês para a gente trazer para a realidade e entender tudo isso que está sendo falado aqui, debatido aqui. Tá? Prosseguindo, e aí já entrando naquela questão que eu mencionei do letramento, vamos lá. Numa matéria do Jornal da USP de 2021, foi abordado o fato de os jovens estarem lendo menos e, com isso, terem mais dificuldades, tanto na futura vida profissional quanto na vida social. A professora Filomena Paiva Solini, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, sugere que a leitura seja um caminho para que a gente tenha uma sociedade letrada, com pessoas que escrevem e que saibam argumentar. Olhem a importância aqui da leitura. Imaginem, a gente vai andar com esse pensamento, imagino que vocês já saibam para onde a gente está indo, mas assim, sem a leitura, sem uma sociedade letrada, a gente vai ter dificuldade com a escrita e principalmente na argumentação, na elaboração, inclusive senso crítico. Vamos acrescentar a essa questão da professora Filomena mais alguns dados, esses recentes, trazidos numa matéria da Folha de São Paulo do dia 5 de maio de 2025, intitulada assim: 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos têm dificuldade para entender texto simples ou fazer conta. Segundo essa matéria, a taxa de analfabetismo funcional segue igual à de 2018 e piorou em relação a 2009, ou seja, em 2025, a taxa de analfabetismo funcional está mais baixa, está pior do que era em 2009. Ambas as matérias, a Folha e o Jornal da USP, alertam para a baixa qualidade de educação e ensino. Considerando essa perspectiva em que a leitura e a educação são pouco estimuladas e, claro, pouco financiadas no Brasil, pensar o alcance massivo das publicidades algorítmicas das redes sociais pode nos ajudar a vislumbrar um cenário futuramente bem complicado em várias frentes. Muitas vezes, a leitura e a capacidade crítica, argumentativa, são substituídas pelo prazer rápido e imediato oferecido pelas telas. E nesse contexto, nem todas as pessoas percebem essa troca que pode impactar e que já está impactando muitas das pessoas atualmente. Nesse sentido, eu recomendo vivamente que vocês leiam um livro chamado Geração Dopamina, escrito por Annie Lembke, que também está no documentário do Dilema das Redes e que fala a dificuldade que as novas gerações têm em mensurar, na verdade, em equilibrar prazer e desafio. E o quanto isso afeta não só o nosso cotidiano, mas o nosso futuro. Mas a gente pode ir um pouco além ainda, se a gente considerar o fato de que nessa mesma matéria da Folha de São Paulo foi levantado um dado super interessante. As habilidades digitais, na maioria das vezes, são limitadas. Ou seja, não adianta tentar aprender no digital se não houver capacidade crítica, argumentativa, interpretação de texto, por exemplo. Percebem como essas duas matérias acabam se conversando, mesmo sem necessariamente terem esse intuito? Quando a gente não tem uma sociedade letrada, como a gente vai fazer um letramento digital? A matéria, escrita por Isabel Palhares, fecha da seguinte maneira e eu fecho o bloco com ela. Abre aspas. A grande constatação é que quanto mais frágil é o alfabetismo tradicional, mais aquela pessoa fica vulnerável no ambiente digital.
Incluímos a avaliação do alfabetismo no contexto digital, porque cada vez mais as pessoas estão sendo obrigadas a entrar para esse mundo e, se não dominam essas habilidades, acabam até mesmo por perder direitos básicos. O uso que a gente dá para a tecnologia faz absolutamente toda a diferença. Teve uma coisa que eu aprendi no evento de celebração dos 10 anos da Enciclopédia de Antropologia da USP, que foi o seguinte: se a gente pede para a inteligência artificial gerar um código HTML, por exemplo, a gente está usando essa tecnologia de uma maneira interessante. A gente está fazendo um bom uso, vamos colocar assim, dessa inteligência artificial. Isso é totalmente diferente, por exemplo, de você fazer uma terapia com o ChatGPT. As ferramentas tecnológicas, elas foram criadas por seres humanos, ou seja, basicamente por pessoas. E nós, pessoas que somos, precisamos desse critério para a gente estar ciente de qual será o uso que a gente vai dar para essas ferramentas. Agora mesmo, por exemplo, vocês estão me ouvindo e estão fazendo uso dessa tecnologia. Seja ouvir esse podcast no celular, no computador, no tablet, a partir de um tocador, normalmente online. E eu, gravando, usando recursos tecnológicos, vou usar ainda mais recursos para publicar e disponibilizar esse episódio e, na verdade, para disponibilizar o podcast para vocês. A gente está aqui pensando, portanto, essas ferramentas enquanto a gente usa essas ferramentas. É por isso que a intenção é afiar o olhar, lançar mão de bons autores, de referências e citações que contribuam nessas questões. Tudo é uma questão de como isso pode ser utilizado, do quanto a gente está ciente do que envolve esse contexto, e a gente não pode ignorar de jeito nenhum desigualdades, desinformações, direcionamentos complexos dessa tecnologia, dentre outras situações. Então, avançando um pouco nessa conversa, agora eu quero trazer para vocês mais um autor para a gente poder mensurar há quanto tempo, não só há quanto tempo, mas como há bastante tempo, esse processo algorítmico vem construindo realidades. E por que não dizer, favorecendo as bolhas, que eu ainda não falei delas e agora falaremos um pouco. Tem um autor chamado Eli Pariser, autor do livro O Filtro Invisível, O que a Internet está escondendo de você. Livro lançado pela editora Zahara aqui no Brasil, que descreve como o Facebook e o Google filtram a informação que chega até nós a partir justamente de seus complexos algoritmos. Ele explica, o autor, que dessa forma a gente acaba sendo exposto apenas às ideias que nos são afins, ou seja, a conteúdos que nos agradem. O problema disso é que a gente acaba por desaprender a conviver com ideias contrárias e a gente rejeita quem pensa de forma diferente. Parece familiar esse conceito, não parece? Pois é. Acreditem, ele escreveu esse livro em 2011, gente. E ainda hoje, 14 anos depois, a gente percebe uma dificuldade importante nas pessoas de entenderem e de lidarem com isso. Uma consequência, por exemplo, disso é que acabamos vivendo em bolhas. Essas bolhas que nos protegem de um mundo onde a gente precisa ou deve viver. E aí tem um paradoxo. Tem um paradoxo, porque essa bolha me protege de um mundo do qual eu não tenho como escapar. A gente cria aí uma ilusão. Lembra que no primeiro bloco eu falei sobre o quanto esse algoritmo pode afetar a nossa capacidade de decidir, de se posicionar, de ter insights, enfim, né? Abalando todo um complexo de possibilidades, como a capacidade argumentativa, a cognição, dentre outras coisas? Pois é, esse algoritmo também facilita a criação dessas bolhas. E essas bolhas, aparentemente, que parecem nos proteger, criam essa ilusão de que o mundo é um lugar diferente do que na realidade ele é. Porque
ao vivermos em bolhas, a gente acaba acreditando que o mundo pode ser perfeito, ideal, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que deve ser. Todo mundo concordando comigo, todo mundo pensando igual, ninguém diverge, ninguém pensa diferente. Só que, quando a gente precisa interagir, quando a gente precisa conviver para além das redes, enfrenta um golpe duro, que a bolha só existe a partir de um algoritmo. Ou seja, sem algoritmo, a gente acaba se sentindo vulnerável. A gente cria uma necessidade dessa lógica algorítmica. Então, eu pergunto novamente, essa situação está soando familiar a vocês? E aí, a partir dessa pergunta vem outra. Seria possível a gente viver fora das bolhas ou ignorar a convivência com o algoritmo? Ou seria uma ilusão achar que a gente não está envolvido por toda essa vida digitalizada? Ok, eu imagino que vocês estejam pensando, meu Deus, não tem para onde correr. Mas não, de novo, é para a gente entender essa realidade, para a gente conseguir manejar essa realidade, né? Não fugir dela e também, por exemplo, não achar, como eu acabei de colocar, que essa bolha é a solução dos nossos problemas. Por que não? A gente, inclusive, vê isso no dia a dia, essas bolhas, e a gente sabe que a consequência dessas bolhas também não são consequências saudáveis. Aqui cabe um adendo, gente. Não adianta a gente, inclusive, olhar para isso como se fossem realidades apartadas. Então, eu não entro em bolha, porque eu não entro na internet, porque eu não vivo na internet, eu estou desconectado. Isso também seria um tipo de ilusão, seria um tipo de fantasia. Não adianta a gente achar que tem distinção entre vida real e vida virtual. Essa distinção não existe mais. A gente já usou esses termos desde que a internet chegou nas nossas vidas há muito tempo atrás, não tanto, né, mas parece, né, uma eternidade. Na realidade foi ali perto da virada do século. E essa ideia virtual versus real, online versus offline, é uma ideia que já vem sendo substituída por um olhar mais amplo. Então, atualmente, essa cisão, que não abarca o todo, porque a gente está, sim, conectado a maior parte do tempo, ela é debatida por um antropólogo chamado Daniel Miller, junto de um sociólogo, Don Slater, que sugerem rever esse conceito que gera esse pensamento binário, né, em certa medida, que é real, virtual, online versus offline. Então, eles sugerem que a gente assimile e assuma a fluidez que envolvem essas conexões atualmente, né? Nomeando o digital como um termo que acolha essa realidade onde as fronteiras, elas já são bem mais borradas do que eram nos anos 90, por exemplo. Um exemplo, ainda que a gente esteja, por exemplo, meditando na natureza, num lugar pacífico, tranquilo, que aliás é uma atividade que eu recomendo a quem se interessar, ainda que a gente esteja ali na natureza, num lugar lindo, tranquilo, pacífico, a gente provavelmente vai estar com o telefone ali, a gente vai estar com o celular ali, ligado. Eu posso não ver a mensagem, eu posso não ver a notificação, eu faço a minha meditação, terminei de fazer, pego o meu celular e estão lá as notificações, porque eu não estava olhando, mas eu estava conectada. As notificações estarão ali, as mensagens também. Aliás, gente, em alguns casos, a própria meditação vai acontecer via aplicativo. Ou seja, pensar num mundo em que a gente acha que se desconecta por completo, atualmente é complicado. Aliás, um adendo importante, já virou até um mercado esse pensamento, né? Então, são aqueles lugares para que a gente vai e a gente faz um detox da tecnologia. Isso também hoje já está capitalizado. Então, veja bem, se desconectar por completo é muito complicado atualmente. Não à toa, esses autores propõem o termo digital, que vai evitar essa cisão entre estar online ou não, e que assume a nossa realidade envolvendo essa mescla, que é o presencial e o remoto, tudo junto ao mesmo tempo. Então, voltando ao autor Eli Pariser, numa entrevista ao jornal Eu País sobre as bolhas e algoritmos, ele diz o seguinte, abre aspas, a democracia requer que os cidadãos vejam as coisas a partir de outros pontos de vista.
Mas em vez disso, estamos cada vez mais fechados em nossas bolhas. Fecha aspas. Essa entrevista, gente, foi concedida, para vocês terem uma ideia, em 2017. E nela, o jornalista pergunta, abre aspas, você introduziu o conceito de filtro bolha em 2011. Muitas coisas mudaram na internet. Essa ideia permanece intacta? E Pariser responde, abre aspas, o conceito básico sim. Existe esse processo de filtragem de uma enorme quantidade de informações que podem chegar ao leitor, que são selecionadas por esses algoritmos. O que mudou é que toda esta construção tornou-se consciente de si mesma. Agora, os meios de comunicação como o seu criam notícias e as distribuem com a intenção expressa de entrar nessa bolha e chegar até os leitores. Fecha aspas. Chega a ser, gente, desconcertante pensar que de lá para cá isso não só não mudou, como está cada vez mais presente e ativo na internet, nas redes sociais, por exemplo. Há 8 anos atrás, nessa mesma entrevista, Pariser diz, abre aspas, temos de admitir, hoje em dia as notícias concorrem com o entretenimento e devem ser atraentes. Fecha aspas. Ou seja, ali ele está dizendo que o próprio jornal O País, que está entrevistando ele, pode ter a intenção expressa de chegar nessas bolhas das quais eles estão falando e que essas notícias, elas vão concorrer com o entretenimento. Então, elas precisam ser atraentes. Olha o quanto isso é importante da gente considerar. Essas bolhas, elas não servem só para alienar a gente da realidade multifacetada da vida, mas elas também vão criar universos. E, claro, vão gerar, gente, muito dinheiro, não sejamos ingênuos. Um exemplo disso é o mercado da espiritualidade ou mesmo da prática oracular, que eu não tinha falado até aqui, mas vou encaixar porque sou dessas. Então, qualquer pessoa que esteja ativa em redes sociais sabe que, atualmente, existem bolhas onde profissionais se tornam extremamente famosos sem nunca terem produzido material algum de significado. Influenciadores que são tidos como profissionais renomados e que carregam pouca experiência, muitas vezes nem possuem formação ou preparo e são seguidos por centenas de milhares de pessoas que acham que esses mesmos profissionais representam a profissão. Ao buscar um histórico ou um currículo, a gente nota que essas pessoas não têm vínculo algum com a profissão, mas que acessam um público que julga estar consumindo conteúdo de qualidade, ainda que esse conteúdo seja produzido sem qualquer respaldo. Nessas bolhas, nem se cogita buscar referências embasadas de estudo. É literalmente como se esse universo existisse somente ali entre aquelas pessoas. E muitas vezes, esse mesmo universo é apresentado a interessados e curiosos como um universo de referência, sem que haja, de novo, qualquer histórico ou embasamento para isso. Todo esse quadro é construído a partir dessa lógica algorítmica, onde eu sou exposta ao que supostamente desejo. E após algum tempo, me vejo integrando um mundo ideal em que meu mestre, por exemplo, nunca escreveu uma única linha sobre aquilo que supostamente ensina ou prega. Dá para vocês entenderem o quanto a divulgação científica é importante e o quanto é fundamental a gente estar conscientes da realidade que vive para poder fazer escolhas? O mesmo vale para quem busca terapia, resposta existencial ou mesmo leitura oracular com inteligência artificial. A gente não sabe quem alimentou essa inteligência artificial. A gente sabe sim que a IA é construída para agradar. Então, partindo dessa noção, se buscamos entender melhor uma situação ou entender melhor a nós mesmos e essa resposta vem de um recurso alimentado por alguém ou alguéns que normalmente imprimem ali seu próprio viés e que está ali para nos agradar, qual seria a possibilidade de obter uma orientação realista dessa interação? Bom, eu não creio muito em um futuro apocalíptico. Entendo que tudo que está sendo colocado aqui fomenta muita reflexão e dá a sensação de apocalipse. Mas eu, pessoalmente, não acredito muito no futuro apocalíptico. Eu também não acredito no futuro em que todo mundo vai se salvar das mazelas e complexidades que a gente mesmo cria.
Mas eu acredito na possibilidade de a gente estudar e insistir num olhar mais atento para que nós mesmos e a nossa própria vida tenha mais consciência, clareza e intenção para que a gente se implique, seja no lado pessoal ou considerando o lado social. Não é impossível a gente estar conectado de modo mais consciente. Também não é impossível moldarmos o algoritmo para que a gente possa ver e acessar conteúdos produtivos que nos estimulem, que contribuam com as nossas reflexões. Não apenas conteúdo que nos agradem, mas que nos edifiquem. Outro dia, ouvindo o podcast Mamilos, eu ouvi de uma das apresentadoras uma frase muito interessante que é a seguinte: seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Frase simples, quase publicitária, mas que pode nos ajudar a assimilar nosso papel nesse contexto. Não estamos fora dessa realidade, a gente é parte dela e é daí a importância da gente poder pensar sobre tudo isso sem delírio de que a IA vai dominar o mundo ou delírio de que viver acendendo uma fogueira com galho na selva é a solução. Gente, aí uma implicação da nossa parte que não pode ser ignorada. E essa sim é urgente. Estudar antropologia digital, para mim, tem sido uma descoberta particularmente especial, como vocês devem ter percebido, pois para mim esse subcampo estuda quem é a pessoa digital, quem somos nós nesse contemporâneo tecnologizado. E através dela eu pude ter um vislumbre dos desafios e também dos caminhos que envolvem a digitalização da vida. Bom, esse episódio está chegando ao fim, gente. Eu agradeço demais por terem me ouvido até aqui e deixo um agradecimento especial à professora Carolina Parreiras, que generosamente nos apresentou ao longo desse curso autores, livros, materiais abundantes para que a gente nesse semestre pudesse adentrar esse espaço de conhecimento que é tão necessário, tão atual de maneira responsável. É difícil descrever, como eu falei, a satisfação por poder realizar um trabalho de conclusão dessa maneira, junto com vocês, compartilhando, interagindo e apresentando tudo isso para quem me ouve. Essa sugestão da própria professora tornou a experiência do estudo ainda melhor e ganha sentido ao ser compartilhada. Eu ainda estou engatinhando nesse tema, mas já fico muito feliz em poder contribuir de alguma maneira. Podem acreditar que eu vou seguir abordando esses assuntos cada vez mais antenada, cada vez mais comprometida, de preferência com temas que sejam pertinentes a todos nós. Como sempre, aqui nesse episódio eu contei com o belíssimo tratamento de som do Pedro Lima, da Weekend do Audio Post. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada por me ouvir até aqui. Vale lembrar que este podcast não substitui nenhum curso, aula ou formação em tarô e nem prepara pessoas para atenderem profissionalmente. É um espaço de reflexão. Para ser um praticante ou profissional, faça cursos responsáveis. E para ter uma boa experiência na leitura de tarô como consulente, busque profissionais experientes e confiáveis.